Fala galera, tudo bem com vocês? Mais uma semaninha aí de muita luta, de muita garra e de muito conhecimento. Isso aí, não podemos ficar parados. Sempre falo isso para vocês. Não podemos deixar nossa mente parada. Sempre temos que estar antenados aí nos nossos conhecimentos, sempre buscando novos conhecimentos, né? A novidade dessa semana é que nós voltamos ao cronograma normal do nosso curso, o cronograma do livro do Sebrae. Nós estamos no livro Atendente de Farmácia. Nossa última aula foi sobre bula de medicamentos. Nós tivemos uma aula sobre bula de medicamentos e hoje nós retornamos ao nosso cronograma normal do nosso livro. Voltamos no capítulo 10, Interações Medicamentosas. Vamos lá então? Vamos estudar? Chega de papo? Estamos aqui então com nossa matéria de hoje, Interações Medicamentosas, capítulo 10. Podem acompanhar lá no livro de vocês. Quem tiver aí com o livro, então pegue seu livro aí, vamos acompanhando aí nossa matéria, porque é muito importante que vocês vão acompanhando, fazendo as suas anotações, o que eu sempre falo para vocês. Anotem tudo, façam lá suas observações, todo conhecimento é bem-vindo nesse momento, ok? Vamos lá, então? O que é, então, a interação medicamentosa? As interações medicamentosas ocorrem quando os efeitos de um fármaco são alterados pela presença de outro fármaco. Ou seja, você toma um medicamento e, ao mesmo tempo, ou próximo ali no mesmo dia, você também toma outro medicamento. Então, você tomou um primeiro medicamento, depois você tomou um segundo medicamento. Quando você toma esse segundo medicamento, os dois podem interagir um com o outro, ou seja, um pode alterar o efeito do outro. Isso é interação medicamentosa, ok? Mas essas interações medicamentosas não são somente pelo outro medicamento, podem ocorrer também com alimento, ou seja, tem medicamentos que você deve tomar com alimento. Tem medicamentos que você não pode, tem que tomar apenas com um copo d'água. E tem medicamentos que você tem que tomar totalmente de estômago vazio, outros em jejum, outros após o alimento. Cada medicamento também tem sua característica. Então, essa interação não é somente por outro medicamento, mas sim também pode ser por alimento e também bebida alcoólica, né? Pessoal aí que gosta de uma bebidinha alcoólica tem que ficar antenado em alguns medicamentos que podem estar interagindo, né, com aquela bebida alcoólica, aumentando o efeito ou diminuindo o efeito. Como assim, professor? Pode aumentar o efeito? Sim, podemos sim. Um exemplo que eu sempre dou, né, nas minhas aulas, imagine uma fogueira ali, né? Você vai acender essa fogueira. Você vai lá pegar o seu isqueiro, né? Você tem ali a madeira, você acende o isqueiro e você produz um efeito, o efeito fogo. Então, o seu medicamento, o primeiro medicamento foi o isqueiro. Você produziu um efeito ali naquela madeira. Então, aquele fogo está fazendo efeito ali naquela madeira. Daí vem um colega seu, um colega seu bem que se acha o espertão, ele vai lá e pega um copo, uma garrafa de gasolina e joga nessa fogueira. O que vai acontecer com esse fogo? Vai aumentar ou vai diminuir? O que vocês acham? Vai aumentar. Então, aquela gasolina, aquele segundo medicamento que foi colocado, aumentou o efeito, né? Você teve um efeito de potencializar ali aquele fogo. Então, houve uma interação ali do fogo com a gasolina e essa gasolina aumentou aquele efeito de calor que estava sendo produzido ali durante a fogueira. Vamos agora pegar uma outra hipótese, uma outra situação. Chega um outro colega e pega uma garrafa de água e joga na sua fogueira. Vai aumentar ou vai diminuir o fogo?
vai diminuir. Então, aquela substância água que ele jogou ali no seu corpo, na sua fogueira, fez diminuir o efeito, fez diminuir aquele fogo, aquela energia que estava acontecendo ali. Da mesma forma, no seu corpo, dependendo do que você mistura em determinadas situações, você pode aumentar o efeito daquele medicamento ou diminuir o efeito daquele medicamento, né? Então nós vamos estudar agora com detalhes ali na nossa aula de hoje, o que são essas interações medicamentosas, né? Então essas interações medicamentosas são muito mais presentes ali quando a gente fala dos idosos, né? Os idosos são os mais afetados devido ao fato de que, com o passar dos anos, um funcionamento dos rins e do fígado deles fica alterado, né? Com o envelhecimento, o fígado, os rins vão se debilitando, vão diminuindo suas funções. Então, é muito mais fácil que aquele medicamento também faça interações mais intensas ali no corpo daquele idoso. Por quê? Porque aquele órgão dele vai ficando mais lento, né? Vai ficando com um funcionamento mais lento. Então, é muito mais difícil dele ser eliminado ali do seu organismo. Então, tudo isso pode contar. A idade, o estado geral da saúde, qual doença que ele tem, são muitos fatores, né? Nós vamos dar aqui para vocês alguns exemplos só de interações, porque é uma matéria que a gente poderia estar estudando um ano inteiro só falando sobre interações medicamentosas. Mas como eu falo para vocês, a gente aqui usa bastante exemplos práticos para que vocês fiquem antenados aí e possam estudar, sempre busquem mais conhecimento, sempre leiam a mais, sempre busquem entender, buscar novas fontes aí de conhecimento, além do que a gente passa para vocês, porque quanto mais conhecimento, melhor. Conhecimento nunca é demais, ok? Então, esses medicamentos, se você usar tipos de medicamentos diferentes, o que acontece? Quanto mais medicamentos, mais chances de uma interação medicamentosa. Então, se eu uso um medicamento, depois eu uso um segundo medicamento, eu tenho uma chance daqueles dois medicamentos terem uma interação entre eles. Mas se eu uso um medicamento, dois medicamentos, três medicamentos, quatro medicamentos, a chance de interação entre eles, dessa bagunça ali dentro do seu corpo, é muito maior. Então, nós temos que ficar antenados também na quantidade de medicamentos que aquela pessoa usa, ok? Então, mas ao mesmo tempo nós temos possibilidades de termos vantagens quando essa interação ocorre. Como assim, professor? Nós acabamos de falar que é perigoso tomar 2 medicamentos, 3, 4 medicamentos. Sim, mas existem interações que você tem vantagens, ou seja, se você misturar um remédio com o outro, um vai ajudar o outro. Então, nós temos algumas vantagens em alguns casos, que é o aumento da eficácia terapêutica, ou seja, quando você administra 2 medicamentos juntos, você aumenta a possibilidade daquele medicamento fazer o efeito e se chegar num efeito desejado. Então, existe essa possibilidade sim. Outra vantagem, você pode estar misturando 2 medicamentos e reduzir os efeitos tóxicos daquele medicamento. Por exemplo, você vai usar um medicamento e aquele medicamento vai fazer mal para a pessoa. Daí você usa um segundo medicamento que não vai deixar o primeiro fazer mal para aquela pessoa. Então, você pode reduzir os efeitos tóxicos ali daquele tratamento, ok? Você pode também usar essa interação ao seu favor, fazendo com que um medicamento fique mais tempo fazendo efeito no seu organismo. Também pode, essa mais uma vantagem de algumas interações medicamentosas que podem ocorrer. Também você pode fazer interações medicamentosas que impede ou retarda o surgimento de células malignas, de células cancerosas. Então, existem medicamentos que vocês podem combinar entre eles para que
ocorra menos chance de se surgir um câncer ali na pessoa, ok? E outra coisa que também pode ser feita é a interação entre 2 ou 3 medicamentos, que você ajuda a pessoa na adesão ao tratamento. O que é a adesão ao tratamento? A pessoa não consegue tomar aquele medicamento, porque é amargo, porque faz mal, porque alguma coisa incomoda naquele tratamento. Então você vai auxiliar ela dando um outro medicamento para que ela consiga engolir, para que ela consiga tomar aquele medicamento, para que ela não se sinta, por exemplo, com enjoo. Você pode dar um medicamento contra o enjoo. Um medicamento causa enjoo. A pessoa não quer mais tomar porque toda vez que ela toma aquele medicamento, ela vomita, né? Então você vai fazer o quê? Vamos fazer uma interação positiva ali dos medicamentos. Eu vou dar primeiro um remédio que tira a ânsia de vômito, para depois a pessoa tomar aquele medicamento que estava causando ânsia de vômito. Então, nós estamos fazendo uma interação medicamentosa positiva, ou seja, uma interação medicamentosa que vai ajudar a pessoa, né? Então, entra também aí nas vantagens. Mas a grande maioria tem desvantagens nessa interação medicamentosa. Quando você associa um ou mais medicamentos, 2 ou mais medicamentos, você tem a soma de efeitos indesejáveis. Ou seja, quando você toma medicamentos que causam os mesmos efeitos colaterais, você vai aumentar a chance desse medicamento trazer mais efeitos indesejáveis, né? Então você pega um medicamento que ataca o estômago, toma junto com outro medicamento que ataca o estômago. O que vai acontecer? Os dois vão se somar e o efeito indesejável vai ser muito maior. Outra coisa que pode acontecer é uma interferência na fase farmacêutica, ou seja, você pode tomar um medicamento que vai alterar a resposta do outro medicamento, ou fazendo um efeito maior dentro do seu corpo, ou um efeito menor. Ou, por exemplo, tomando um medicamento que um reage com o outro, não deixando absorver, não deixando aquele medicamento entrar no seu sangue, ou deixando ele muito mais tempo no seu organismo, ou eliminando ele muito mais rápido. Tudo pode acontecer. São muitas as situações que nós presenciamos aí em relação à interação dos remédios, né? Não fiquem preocupados, porque eu estou falando muita coisa, só para vocês terem uma ideia desse mundo que é o mundo dos medicamentos, ok? Outra desvantagem que pode ocorrer são alterações na terapêutica, levando a não aderência ao tratamento. Já falamos isso, né? Você toma um medicamento que a pessoa, por exemplo, causa um enjoo, então você vai dar outro medicamento que também causa enjoo, junto com uma irritação no estômago, só vai piorar, só vai fazer com que a pessoa não queira tomar aqueles medicamentos. Então, sempre ficar antenados nos efeitos colaterais. Lembra lá da bula que nós estudamos na aula passada? Então, quando você tem lá efeitos indesejáveis, efeitos colaterais, fiquem antenados nesses efeitos colaterais, porque podem estar sendo somados com os efeitos colaterais de outros medicamentos que a pessoa toma, né? Então é muito importante que a gente estude esses efeitos colaterais para que quando você vai auxiliar o seu paciente, quando você vai falar com o seu paciente sobre o medicamento, você fale, ó, cuidado porque esse aqui pode atacar o estômago, cuidado porque esse aqui pode te dar ânsia, cuidado porque esse aqui pode te dar sono. Se você associar mais medicamentos que tenham essa mesma característica, a interação é maior e o efeito colateral também vai ficar maior, ok? E também outra desvantagem é o aumento nas recidivas das patologias. O que quer dizer essa frase? Recidivas das patologias. Aumentar a reincidência, a repetição das doenças, né? Então, tem medicamentos que você acha que está melhorando, acha que você está dando ali para a pessoa melhorar, mas ela enfraquece a pessoa, deixa ela debilitada, deixa ela com o sistema imunológico dela debilitado, então ela vai voltar a ter novas doenças seguidas uma atrás da outra. Então, essas são as desvantagens das interações medicamentosas. São inúmeras, são diversas. A gente vai estudar algumas aqui,
Algumas aqui nós vamos falar com maior atenção, porque tem uma frequência maior, outras nós vamos só citar porque vão servir somente de exemplo, ok? Mas antes eu queria que vocês ficassem um pouco antenados em relação a essas duas frasezinhas. Nós temos 3 frases ali, 3 palavrinhas ali, mas essas duas primeiras eu quero que vocês fiquem muito antenados. Farmacocinéticas e farmacodinâmicas. Quando essas interações medicamentosas entre um remédio e outro são tipo farmacocinéticas, é quando um fármaco, ou seja, quando um medicamento interfere no caminho, cine, lá da palavra farmacocinética, cine quer dizer movimento. Então é no movimento, é no caminho que aquele medicamento faz dentro do seu corpo, né? Então, a interação farmacocinética é quando um fármaco interfere no caminho que aquele medicamento faz no seu corpo. Qual é o caminho que o medicamento faz no seu corpo? Quando você engole um comprimido, ele cai no seu estômago. Quando ele chega no seu intestino, ele é absorvido, ou seja, o teu corpo absorve aquele medicamento e joga na sua corrente sanguínea, joga no seu sangue aquele medicamento. Depois da absorção, ele é distribuído para o seu corpo inteiro, ele circula pelo teu corpo inteiro, então ele é distribuído pelo seu corpo inteiro. Depois que ele é distribuído, temos a biotransformação, que é o metabolismo, é a transformação daquele medicamento. Quando você toma um medicamento, na grande maioria das vezes, não é aquilo que você está tomando é que vai fazer o efeito no seu corpo. Na grande maioria das vezes, olha quanta informação, fiquem antenados aí. Na grande maioria das vezes, quando você toma um medicamento, ele entra no seu organismo, entra no seu sangue e ele é transformado em outra substância. E essa sim é que vai fazer o efeito. É a magia aí da farmacologia, é a magia que acontece no seu corpo. Seu corpo transforma aquele medicamento e daí sim ele vai fazer efeito. Se a interação for em alguma dessas partes, nós temos uma interação farmacocinética e ela também pode interagir, alterar também na excreção, ou seja, na eliminação daquele medicamento, né? Quantos medicamentos aí a galera já tomou? Se alguém já tomou um medicamento chamado Cistex, né, para algumas infecçõezinhas, ardências urinárias aí, você toma um medicamento, igual ir ao banheiro, a sua urina está totalmente colorida, uma cor muito forte, eu não lembro se é verde ou laranja que fica, mas fica uma cor muito intensa, muito forte, então, para você ver como aquele medicamento caminha pelo teu corpo, né? Então ele passou do seu estômago, intestino, chegou na sua corrente sanguínea, foi distribuído, foi transformado e ele também foi eliminado. E nessa eliminação ali pela urina, você vê aquela cor do medicamento saindo ali pela sua urina, ok? Então não se esqueçam dessa parte de farmacocinética, quando a interação age, quando ela muda, quando ela age ali no caminho do medicamento, ou seja, na absorção, distribuição, biotransformação ou excreção do fármaco. Quando a interação é farmacodinâmica, é quando essa interação de um fármaco com outro muda a atividade do outro fármaco, ou seja, um não deixa, ou um potencializa, ou um interfere na ação daquele fármaco. Quando aquele primeiro medicamento era para ligar num lugar, o outro não deixou, ou seja, lá no local que o medicamento ia agir, o outro remédio não deixou ele agir. Então, é um tipo também de interação medicamentosa. Quero que vocês gravem muito bem esses dois tipos de interação farmacocinética, interação farmacodinâmica, né? Então você vai estar lendo a sua bula, na sua bula, em algum momento vai estar lá escrito que aquele medicamento não pode ser administrado junto com o outro ou junto com o alimento, porque ele pode alterar a farmacocinética daquele medicamento. Daí você vai lembrar, farmacocinética, fármaco, medicamento, cine, movimento. Então, movimento é o caminho que o medicamento faz dentro do meu corpo, ok?
Se a interação for farmacodinâmica, então, a interação, a interferência que aquele medicamento vai fazer no seu corpo é no local do efeito, é lá onde ele ia se ligar para fazer o efeito. O outro remédio não deixou ou atrapalhou ali o efeito dele, ok? O último ali, interação de efeito, é só uma curiosidade, ele é uma interação que ocorre ali nas pesquisas, quando o pessoal vai fazer, por exemplo, uma pesquisa sobre medicamentos, eles misturam, por exemplo, na mesma seringa e um altera a função do outro ali no local antes de ser aplicado na pessoa, antes da pessoa consumir aquele medicamento. Mas eu quero que vocês foquem nesses dois primeiros, que é o que vocês mais vão ler aí durante a vida profissional de vocês, ok? E essa classificação das interações também podem ser classificadas de acordo com a gravidade, ou seja, quando a interação de um remédio com o outro for contraindicado, ou seja, não pode ser administrado junto. Aqui esse medicamento é contraindicado para ser tomado junto com esse outro, ou seja, não pode, não tem jeito, sem chance, proibido, ok? Temos um outro tipo de interação, que é uma interação grave. A interação pode ameaçar a vida do paciente. Se você tomar o medicamento 1 com o medicamento 2, cuidado, porque você pode precisar até ser internado, porque vai ter muitos efeitos adversos, o que é uma interação grave. Outro tipo de interação, uma interação moderada, ou seja, pode ou não pode ali causar um efeito indesejado, talvez precise de internamento, talvez não precise. Então, é uma interação moderada, né? Você talvez pode até correr aquele risco, dependendo do caso. Na grande maioria, às vezes, não ocorre nenhum tipo de efeito ou um efeito que você consegue suportar. E tem as interações mínimas, ou seja, são interações que não vão fazer muita diferença ali no seu estado clínico, ou seja, você pode tomar ali, vai ter uma interaçãozinha, mas não vai alterar em nada ali na sua rotina. Então você pode até tomar, não precisa mudar a tua receita, não precisa mudar os medicamentos, porque a interação vai ser mínima, você praticamente não vai perceber, ok? Entenderam então? Primeiro slide lá nós falamos sobre as interações de acordo com a farmacodinâmica ou farmacocinética, e nesse agora falamos de acordo com a gravidade. Então, o mais perigoso é quando é contraindicado. Então, contraindicado, não é indicado, não pode tomar, é proibido. O grave é quando os efeitos são muito graves, moderados quando os efeitos ali pode ou não pode causar alguma coisa que incomode, e o mínimo é quando o efeito é muito pequeno e você não precisa dar bola, né? Só para você saber, mas os medicamentos podem ser tomados juntos sem nenhum problema, ok? Vamos ver então alguns efeitos, algumas interações medicamentosas indesejáveis. Essa tabelinha está lá na sua apostila, né? Quem quiser dar uma olhadinha nela, lá está na sua apostila. Isso aqui segue alguns exemplos, tá? Não são todos ali. Na primeira linha, por exemplo, o antibiótico, né? Não são todos antibióticos. Só para vocês terem uma noção de que isso pode acontecer, né? Não são todos antibióticos, mas alguns antibióticos com alguns antiácidos, por exemplo, um eno, por exemplo, um omeprazol, né, pode diminuir o efeito daquele antibiótico. Não são todos, tá? Tem antibióticos que precisam desse ácido para ser absorvido. Então, se você tiver que tomar aquele antibiótico com antiácido, o ideal é que seja tomado em horário diferente, né? Para que um não altere o efeito do outro, né? Tem um outro efeito colateral ali na linha 2, que é um antibiótico chamado rifampicina. Ainda bem que é um antibiótico bastante incomum, né? Senão a gente ia ter vários babies aí surgindo não planejados aí por causa da redução do efeito do anticoncepcional. Então, somente alguns antibióticos muito específicos, não são esses que a gente toma aí para dor de garganta, para uma infecçãozinha. Fiquem tranquilas, meninas, né? Não são todos os antibióticos, mas existem sim alguns tipos de antibióticos que podem
podem diminuir o efeito do anticoncepcional. O outro exemplo ali, que está na linha 3, são os corticoides, né? Os corticoides, junto com os anticoncepcionais, não cortam o efeito, mas podem aumentar a dor no estômago, irritação gástrica, até um sangramentozinho ali no estômago pode ocorrer, uma informação de uma úlcera, de uma gastrite. Então tem que cuidar, né? Tem que sempre ficar antenado ali no que você está sentindo para ver se está doendo o estômago, então é melhor tomar em outro tipo de medicamento que não atinge o estômago, ok? Outros tipos de interações medicamentosas indesejáveis, nós temos ali na linha 4, medicamentos para emagrecer. Se tomados junto com antidepressivos, você pode aumentar muito a pressão arterial da pessoa e a taquicardia. E a taquicardia, né? Taquicardia é o aceleramento do coração. Então, isso aí, há um tempo atrás, era bastante comum. Alguns médicos aí irresponsáveis faziam associação entre medicamentos para emagrecer com antidepressivos. Por quê? O medicamento para emagrecer geralmente deixa a pessoa irritada, né? Para deixar a pessoa sem fome, tem esse efeito colateral. Então, eles associavam com antidepressivo para deixar a pessoa zen, calminha, relaxada, sem ansiedade. Mas a interação medicamentosa entre um e outro gerava esse tipo de aumento da pressão arterial e aceleração do perdão, do coração, ok? Então, outra interação ali na última linha, inibidores do apetite, né? Medicamentos para emagrecer também, junto com ansiolíticos, também pode causar algumas irritações, confusão mental e também aceleração do coração. Então, só alguns exemplos do que a gente pode ter de interação medicamentosa aí. Professor, mas como que eu vou saber isso aí? Galera, lendo a bula. A bula é o seu a bula é o seu guia, é o seu parceiro ali no dia a dia da farmácia, né? E você nem precisa abrir a caixinha do remédio. Você pode pesquisar a bula do medicamento na internet. Hoje nós temos todas as bulas aí do Brasil praticamente com acesso livre aí na internet para estudar aquele medicamento. Qual é o efeito colateral daquele medicamento? Qual que é a interação dele com outros medicamentos? Isso é muito importante. Quanto mais a gente souber essas informações, melhor profissionais, né? Melhores profissionais nós vamos nos tornar, porque nós vamos estar podendo passar uma informação melhor aí para o nosso paciente, ok? Outra tabelinha aí para vocês darem uma olhada. Por exemplo, alguns analgésicos comuns, né, antitérmicos aí para febre, dor, por exemplo, ali bem conhecido o ibuprofeno, alguns menos conhecidos, mas muito usados, o naproxeno, ali na terceira linha, acetaminofeno. Quem sabe o que significa acetaminofeno? É um palavrão, né? É um palavrão. Antigamente se usava muito essa palavra. Hoje nós não chamamos mais de acetaminofeno, nós chamamos de paracetamol. Paracetamol. Então, onde está escrito ali acetaminofeno, entenda-se paracetamol. Então, quando você faz o uso desses medicamentos, incluindo o diclofenaco, né, que é bastante presente ali em vários remedinhos para dor, se você faz o uso desses medicamentos com o álcool, com bebida alcoólica, qual que é o efeito que ele pode fazer? Problemas no fígado, dor no estômago, gastrite, até acelerar o coração pode acontecer se você fizer o uso desse medicamento com álcool. Então, são medicamentos que a gente fala com cuidado, né? Você tem que ter cuidado ao usar esses medicamentos junto com o álcool, né? Ali na segunda, ali naquela linha do meio ali, nós temos os analgésicos opioides. Os analgésicos opioides são os tipos de remédios para dor um pouquinho mais fortes, que precisam de receita médica para você comprar esse medicamento. É um medicamento um pouquinho mais forte aí para dor. Se tomados ali esse medicamento com o álcool,
qual o efeito colateral que nós vamos ter? Qual que é a interação medicamentosa? Nós vamos ter muita sonolência, muita tontura, né? Às vezes a pessoa tem até aumento da frequência respiratória, a pessoa fica ofegante, pode ter sim problemas até com overdose se for tomado esses medicamentos concomitantemente, ou seja, junto com o álcool. Então, medicamento controlado, cuida porque o efeito misturado com álcool é muito perigoso, ok? Ali embaixo nós temos os relaxantes musculares, bastante comuns. Ali temos a ciclobenzaprina e o carisoprodol. A ciclobenzaprina poucos conhecem, mas o carisoprodol está presente em muitos medicamentos bastante comuns, por exemplo, o Torcilax, ele tem na sua formulação o carisoprodol. Se tomado junto com o álcool, olha ali o efeito: sonolência, tontura, risco aumentado para convulsões, uau! Diminuição da frequência respiratória, a pessoa respira devagar, né? Então pode ter dificuldade para respirar e outros perigos ali até para a memória, né? Tomou uns gole ali, tomou um Torcilax, daí não lembra de nada do que aconteceu na noite passada, vai culpar o Torcilax. Claro, culpa do Torcilax, né? Foi efeito colateral, interação medicamentosa, né? Sempre tem uma desculpa, brincadeira. Beleza? Entenderam que cada tipo de medicamento tem uma interação diferente com cada tipo de substância. Vimos ali interações de dois tipos de medicamentos, agora vimos algumas interações com o álcool e assim por diante, ok? Beleza, galera? Eu quero que vocês deem uma olhadinha na apostila de vocês. Deixa eu pegar a apostila. Quero que vocês peguem a apostila de vocês ali na página 59. Na página 59, vocês têm ali exemplos de interações medicamentosas. Temos ali a letra A, enalapril e prednisolona. Todo mundo pegou a apostila? Peguem a apostila ali e deem uma olhadinha, né? Tem a letra B, anlodipino e claritromicina. Eu quero que vocês deem uma lida nessas interações, porque são interações mais detalhadas ali, né, para vocês estudarem, né? Letra D, clonazepam e omeprazol. Vamos ler essa aqui, a letra D, juntos? Clonazepam é um benzodiazepínico com atividades anticonvulsivantes, ou seja, a pessoa toma o clonazepam para convulsões, para não ter convulsões, ou também para medicamentos como para situações como ansiedade, né? Ele também funciona como ansiolítico. Agora, se esse medicamento for tomado junto com o omeprazol, o que pode acontecer? O omeprazol pode aumentar os níveis séricos, ou seja, aumentar a quantidade de clonazepam que fica circulando no nosso corpo. Olha que louco isso, um remedinho para o estômago, para proteger seu estômago, e outro remedinho para acalmar. Um medicamento que não tem nada a ver com ansiedade, que é para proteger o seu estômago, pode aumentar o efeito do clonazepam, fazer com que aquele clonazepam, aquele remédio para ansiedade, fique girando no seu corpo por muito mais tempo. Então, é como se você tivesse tomado mais de um comprimido, como se a dose que você estivesse tomando fosse maior, para vocês verem até que ponto pode chegar a interação medicamentosa. Deem uma lidinha ali, é bastante interessante, vale a pena para aumentar aí o conhecimento de vocês. Mas, no geral, era isso que eu precisava que vocês soubessem, que existe a possibilidade dessa interação, que nós podemos sim estudar e sabermos quais os medicamentos que podem estar interagindo um com o outro. É muita informação, isso tudo vocês vão aprender no dia a dia da farmácia, lendo as bulas, né, em contato com os medicamentos. Mas, em primeiro lugar, você tem que saber que existe isso, saber que existe essa possibilidade, ok? Né? Então, aprendemos hoje sobre as interações medicamentosas e sobre como é importante ler a bula. Eu sempre falo para vocês, leiam a bula, pessoal. Nela estão descritas todas as interações medicamentosas com os outros fármacos, com o álcool, o que está de importante ali em termos de interações, está escrito ali na sua bula, ok? Tranquilo? Espero que tenham gostado da nossa aula.
É uma aula feita com muito carinho para vocês. Lembrando que agora nós voltamos com o nosso livro, nós voltamos com a nossa matéria do nosso livro, as matérias, as aulas, a presença de vocês. Vai valer presença e nota. Todo dia eu quero vocês aí estudando, respondendo as questões e todos online hoje no horário da aula, porque nós vamos estar ao vivo aí tirando todas as dúvidas de vocês. Anotem as perguntas, o que vocês não entenderam, o que vocês acharam ali que possa ser explicado novamente durante aí o nosso ao vivo, a nossa aula ao vivo, nós vamos estar tirando todas as dúvidas de vocês. Beleza, galera? Valeu! Espero que vocês tenham gostado aí da nossa super aula de hoje. Fiquem com Deus, boa semana. Valeu, galera! Uhul!